Graça e a paz do Senhor seja com vocês. Que bom sentir a presença de vocês. Ainda não consigo enxergar porque tem tanta a luz apagada. Obrigado. Gente, eu estava com tanta saudade de ver o rosto de vocês. Se essa luz fica apagada ainda, né? Que bom tê-lo vocês de volta. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Obrigado, povo. Aleluia. Eu vou fazer uma pergunta. Sabe aquela pergunta besta? Quem está contente de estar aqui? Vocês não fazem ideia como é que nós estamos contentes que vocês estão aqui. A gente tem que ter muita fé para pregar para a cadeira. Gente, tem que ter muita fé e muita convicção. Sabe o que eu aprendi? Isso é uma coisa que consola. É que, graças a Deus, quem faz a obra é o Espírito. Não é? É Ele que faz a obra. E eu descobri algumas coisas, né? Interessante isso. Ao longo da minha jornada eu descobri isso. Às vezes termina a mensagem, alguém, pastor, que coisa linda, o senhor falou isso. Eu falei. E depois eu vou revisar a mensagem, eu não falei. Eu fiz uma descoberta. Uma coisa é aquilo que eu falo, outra coisa é aquilo que pelo Espírito você ouve. Eu vou repetir. Eu vou falar, uma coisa é aquilo que eu falo. A outra coisa é a revelação do Espírito para você, Rubão. A palavra é a mesma, a expressão é a mesma, mas o Espírito faz entrar dentro de você da necessidade que você precisa. E aí, quando eu descobri isso, consola um pouquinho pregar para as cadeiras. Né? Mas que é bom ter vocês de volta. Né? E eu estou com vontade de ouvir uns glória aí, sabe? Estou com vontade de ouvir uns glória aí. Sabe? Agora vocês vão ter que compensar. Os próximos cultos tem que ser glória, glória, glória. Só não fala glória na hora errada, amém na hora errada, mas fala, né? Porque tem gente que é assim, olha, Deus está mandando um castigo, amém. A palavra amém significa assim seja, toma cuidado. Ai, que coisa linda, que vontade de ficar conversando um pouco com vocês, né? Estamos em meio a uma série, vamos para a 7ª ministração da série, e eu estou muito feliz na minha alegria. A mensagem de hoje é uma mensagem que eu vou falar um pouco sobre a vida de Moisés. Nós começamos pregando sobre os 2 fundamentos da restituição, restituir o relacionamento, restituir a autoridade. Sem esses 2 fundamentos, você não consegue ter nenhum tipo de restituição. Foram as 2 primeiras mensagens. Depois nós começamos uma série envolvendo os patriarcas. Começamos sobre as 4 restituições na vida de Abraão, destacando a restituição da terra. Depois pegamos os 6 pilares da restituição da vida de Isaac. Falamos sobre os 2 fundamentos da restituição de Jacó. E falamos domingo passado sobre a convicção, a certeza que José tinha de uma restituição. E hoje vamos acompanhar essa jornada através da vida de Moisés. Se você for uma pessoa que gosta de Bíblia, você vai ver que até aqui eu segui a ordem de Hebreus capítulo 11, a ordem que ali vai relatando. Não vou conseguir dar continuidade desta maneira, porque senão a gente vai terminar só no ano 2054. Né? Então, eu creio que a mensagem de hoje, o tema dela é restituição ministerial. Uau! Eu gosto disso. Né? Eu sei que muitos que estão aqui, muitos que estão me ouvindo, precisam entender esta mensagem. Eu tenho procurado pôr de maneira muito prática todas as ministrações, todas as mensagens, de maneira que você possa vivê-la, né? Pegá-la para você e dizer, eu me encaixo nisso, eu posso viver. Talvez de todas as mensagens que eu preguei até agora sobre esse tema, né? essa série Restituição, essa seja uma das mensagens da qual você precisa ter bastante atenção, porque eu creio que de alguma forma todos nós, todos, sem nenhuma exceção, todos nós vivemos esta realidade, se não na sua totalidade, grande parte dela
Eu tenho certeza que você vai se identificar. Então eu tenho um pedido para te fazer. Ouça essa mensagem se vendo dentro dela e não pensando na vida de alguém. Né? Porque é muito fácil, às vezes a gente tem tanto dó, puxa, aquela pessoa precisa ouvir essa mensagem. Se te lembrar disso, anota e manda ela ouvir a mensagem. Mas enquanto você estiver aqui, pega essa mensagem e tenta aplicar ela para a sua realidade, para a sua vida. Eu creio que ela vai ser bênção para você, como foi bênção para mim. Amém? Tá? Hebreus capítulo de número 11, Hebreus capítulo de número 11, versos 23 aos versos 26, Hebreus capítulo número 11, do verso 23 ao verso 26, diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Moisés logo ao nascer foi escondido por seus pais. Estamos na versão RA, tá? Não põe o Novo Testamento, não, põe a versão, a revista atualizada. Ok. Pela fé, logo ao nascer, foi escondido por seus pais por 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo desfrutar do gozo do pecado. Porque ele tinha por maiores riquezas, guarde isso, ele tinha por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Presta atenção, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro de Cristo, o tesouro do Egito. Porque contemplava o galardão. Na minha versão diz assim: tendo por maiores riquezas o sofrer com Cristo, o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Fala comigo, ele tinha em vista a recompensa. De novo, ele tinha em vista. Deixa eu simplificar esse texto numa frase. Um dia Moisés olhou e falou assim: não importa o quanto eu sofro nessa terra, a nossa vida de uma maneira geral, na minha vida, e eu quero falar sobre 6 atitudes pelas quais Moisés, ele colocou isso. Vamos começar fazendo uma introdução do texto, sem nos delongar muito, né? Você sabe, depois que José vai para o Egito, pregamos isso, né? Ele vai para o Egito, leva os seus familiares, e depois que seus familiares estão lá, eles passam uma longa jornada, 400 anos ali, e depois de 400 anos, levanta-se, nasce Moisés, debaixo de um momento muito turbulento, vamos ver isso aqui. Moisés nasce, e ele nasce por causa de um propósito, daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Moisés, então, tem a sua jornada. Moisés está contextualizado isso. Moisés, então, ele dentro do contexto histórico, ele vem após o exílio do Egito, e nesse exílio, ele então é levantado como libertador do povo, para trazer o povo à terra prometida. Né? Vamos então começar sobre a primeira grande lição, as 5 verdades do chamado ministerial de Moisés. A primeira verdade: ele nasceu por causa do chamado. Guarde isso, diga assim: ele nasceu por causa do chamado. A primeira verdade é que Moisés, ele não foi fruto de um acaso. Moisés não veio, sabe, por vir. Moisés, ele veio porque havia um propósito para a sua existência. Em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 13, você vai entender claramente esse texto. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 13, você vai entender aquilo que esboça nesse texto aqui, tá? E você vai poder acompanhar um pouco daquilo que está aqui. Olha só, Gênesis 15, vai ser do versículo 13, ele vai dizer o seguinte: então disse o Senhor a Abraão: sabe que com certeza a tua descendência será peregrina na terra alheia, e ela será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela deve servir, e depois sairás com muito bem. Então veja bem o seguinte:
Deus faz uma promessa para Abraão, e Deus diz assim: Abraão, sabe, eu vou levar a sua descendência, ela será peregrina numa terra, está falando a respeito do Egito, ela será reduzida à escravidão, e depois de 400 anos de escravidão, Deus está dizendo: eu vou julgar o povo e vou tirar esse povo de lá. Agora vai comigo até Atos 7, Atos capítulo 7, versículo 17, versículo 20. Atos 7, de 17 a 20. Enquanto se aproximara o tempo da promessa, isso aqui é o discurso de Estevão, né? Estevão está fazendo um discurso e ele então está relatando a história. E ele vai dizer assim, ó: enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, presta atenção, Deus havia feito uma promessa para Abraão, agora Estevão está relatando isso. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito. Até que se levantou ali outro rei, que não tinha conhecido José. Usando esse de astúcia contra a nossa raça, maltratou nossos pais, e a ponto de fazê-los enjeitar seus filhos, para que não vivessem. Neste tempo, nasceu Moisés. Prestou atenção? Neste tempo, nasceu Moisés. E ele era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Presta atenção. Deus faz uma promessa para Abraão. Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem José. Eles vão para o Egito, passam 400 anos. Mas quando Deus está para Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão e diz: eu estou te avisando, daqui a 400 anos vocês vão ter um tempo de escravidão numa terra alheia e eu vou levantar um libertador. Agora esse tempo vai dizer assim: nesse tempo, ou seja, para cumprir essa promessa, Deus levantou Moisés. Então Moisés, ele é fruto de um propósito, ele não é fruto de um acaso. Moisés é fruto de um propósito, Moisés é fruto de uma profecia, ou seja, Moisés existe por causa de uma profecia, Moisés existe por causa de um propósito, e aqui eu começo sobre a sua vida. Você, como Moisés, é fruto de uma palavra de Deus, você existe por causa de um propósito, você existe por causa de um propósito. Quando Deus te criou porque Ele tinha algo para a sua vida. Olha, toma posse disso. Diga assim: eu existo por causa de Deus. A primeira verdade sobre você, que está escrito aqui, e sobre o chamado, é que você não é um Zé Ninguém, você não tem propósito, você existe porque Deus quis, porque Deus estabeleceu, e existe algo que só você pode fazer. Ouça bem, existe algo que só você pode fazer. E aqui, por favor, vamos ser menos religiosos e mais práticos. Propósito não é só estar pregando aqui, propósito não é só ser pastor. Sabe, você vai perceber homens na Bíblia que não exerceram funções ministeriais, mas eram homens de propósito. Você vê no ministério de Jesus com muita frequência. Você vai ver, sabe, homens como Arimateia. Você vai ver um homem como o centurião de Cafarnaum. Homens, sabe, você vai ver Cornélio depois de Cristo. Você vai ver alguns homens sobre a face da terra, que eles foram levantados, presta atenção, eles foram levantados para cumprir um propósito, ainda que fosse no exército, ainda que fosse sendo centurião, ainda que fosse ser médico. E vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então você é alvo de um desejo. Propósito é um sonho de Deus. Nós podemos chamar propósito de chamado. A primeira verdade é que Moisés e o seu nascimento, ele se deu por causa de um propósito. A segunda verdade é que não só Deus criou Moisés por causa de um propósito, mas aqui na terra Deus levantou pessoas para reconhecer isso. E a primeira pessoa que reconheceu o chamado de Moisés foi a própria mãe dele. A segunda verdade é que a mãe de Moisés sabia do seu chamado. E você vai entender isso claramente em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 1 e 2. Vai dizer assim: foi um homem da casa de Levi e casou-se com a filha de Levi. A mulher concebeu, deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, guarde esta palavra, escondeu por 3 meses. O nome dessa mulher era Joquebede.
Tá? E aqui eu fiz uma pesquisa sobre a palavra formoso. Tá? É interessante que ele foi formado para. A palavra formoso não é só a palavra esbelto. Ela tem a ver com a palavra beleza, a questão física, mas também tem a ver com o propósito. Você vai perceber esse mesmo texto de Êxodo, ele, em Atos capítulo 7, em Hebreus capítulo 11, ele vai usar a mesma expressão, formado para. Tá? Formoso não é só beleza, não é só beleza física, ele foi formado para. E você vai entender claramente isso, que a mãe de Moisés, ela entendeu a respeito disso. Recentemente, quando preparava essa mensagem, eu fui ouvir algumas pessoas, e entre elas fui ouvir um arqueólogo muito conhecido no Brasil, a respeito da vida de Moisés, E eu fiquei muito impressionado a respeito disso. E ele prova através da arqueologia, o Rodrigo Silva, Ele prova através da arqueologia que o fato da mãe de Moisés ter colocado ele num junco, colocado no rio, no exato momento em que a filha de Faraó estava banhando, e ele prova isso através de pedras, ele prova isso através de papiros, ele diz o seguinte, aquilo foi totalmente intencional. E ele vai falar, não precisa entrar por isso, eu não prego, o que eu quero. Mas, depois você ouça, é uma coisa muito interessante você entender que tudo foi muito intencional. A mãe de Moisés não queria só livrar ele, a mãe de Moisés queria que ele cumprisse o propósito. Ela sabia que Deus tinha algo para ele, ela tinha certeza que Deus tinha algo para ele. Então, ela estruturou todo um projeto para que ele pudesse chegar num lugar onde ele poderia cumprir o propósito dele. Porque ela sabia que ele foi formado para esse fim. Sabe, é interessante esse negócio de mãe, Mãe sabe. Mãe sabe. Pai é meio zonzo. Mas mãe sabe. Tá? Quando, conversando com a minha mãe sobre isso, um dia minha mãe falou para mim, que o dia que eu nasci, o dia do meu nascimento, eu sou o segundo filho da casa, ela olhou e falou assim, esse menino é feinho, mas é formoso. O feio é por minha conta. E ela deve ter me ouvido, já eu vou ganhar uma bronca. Mãe não acha filho feio, Mas o que ela quis dizer é que ela entendeu claramente a respeito disso, E a minha mãe tem um hábito muito saudável, muito gostoso. Ela sempre orou por mim. E ela falou que me consagrou no dia do meu nascimento. Que isso me deu tanta dor de cabeça, você não faz ideia. Estou falando sério, me deu tanta dor de cabeça, por quê? Porque, embora eu tivesse um chamado, eu nunca quis ser pastor. Eu queria servir na igreja, nunca me desviei do Evangelho, desde que nasci no Evangelho, nunca vivi um dia fora da presença do Senhor. Sabe, tem os seus tempos de fraqueza, de luta, todo mundo tem. Mas eu sempre tive muita convicção de que eu nasci para servir a Deus, mas eu não queria esse lugar de pastoreio. Ainda ontem conversava com um casal na minha casa sobre isso. Eu nunca quis esse lugar de pastoreio. Não era um lugar que eu estava confortável. Aí chegou um determinado tempo, eu comecei. Eu ia pregar num lugar, eu era pregador, eu fazia muita conferência. Eu chegava num lugar, eis que te digo, você será pastor. Eu falei, aí 15 dias depois, eis que te digo. E começou. Eu estava em Goiânia, profecia. 15 dias depois eu estava em Joinville, profecia. No outro dia eu estava em Natal, profecia. Todo lugar. E eu estava meio cansado desse negócio de profecia. Estava meio cansado, e a profecia sempre é a mesma, a profecia que eu não queria. Você vai ser pastor, você vai ser pastor, você vai ser pastor. Um dia eu falei com Deus, Deus falou o seguinte, já entendi. Não precisa profetizar mais não. Eu fui pregar numa reunião de oração. Até porque essa reunião de oração era uma reunião de reteté, e era impossível não ter profecia naquele lugar, e eu sabia que as irmãs ali do ciclo de oração da Assembleia de Deus, você vai para o ciclo de oração da Assembleia de Deus, não quer receber profecia? Eu falei, Deus, eu já entendi. Eu estava em cima da ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, falei com Deus em pensamento, falei, Deus, hoje não precisa da profecia, já entendi a história. Tá? Aí a irmã que dirigiu o ciclo de oração me apresentou, aí terminou, falou assim, antes de dar a palavra para ele, eu tenho uma palavra para te dizer. Hoje, quando você passava em cima da ponte Rio-Niterói, você disse para mim que não queria mais profecia, tá bom, eu não falo mais com você. Só que se você não voltar atrás, nunca mais eu falo nada. Eu falei, não, pode falar, pode falar. Pode falar. E é interessante que naquele dia, a irmã falou assim, sabe por que você recebe tanta palavra? Sabe por que você vai ter que se render a isso?
e se é um propósito? Porque sua mãe ora por você desde o dia que você nasceu. Aí eu falei, agora peguei a culpada desse negócio. E eu liguei para ela e falei, mãe, a senhora nunca me disse, fala a verdade, mãe. A senhora ora para ser pastor? Ela falou, desde que nasceu. Diga assim, mãe sabe. A mãe de Moisés sabia sobre o chamado dele. Mas não só a mãe de Moisés, o próprio Moisés sabia. A terceira verdade é que Deus sabia, a mãe sabia, mas Moisés também sabia. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 11. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 24. Pela fé Moisés já sendo homem, olha bem. Pela fé Moisés já sendo homem, quando homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios. A palavra pecado aí é a palavra erro, né? Está fora do alvo, está fora. Pecado é errar o alvo. Tá? Pecado é errar o alvo em tudo, não é só errar o alvo quando você mente, não é só errar o alvo quando você faz uma falcatrua. Se Deus tem algo para você, uma direção para você, e você não vai naquela direção, você errou o alvo da sua vida, logo isso é pecado. Presta atenção. Quando você não faz aquilo que você nasceu para fazer, você está pecando. Você está errando o alvo do propósito. Meu Deus. Eu vou repetir. Se você nasceu por causa de uma coisa e você não faz, você errou o alvo pelo qual você nasceu. Isso chama-se pecado. A palavra pecado é amartia, que significa errar o alvo, errar a direção. Tá? Preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, junto ao povo de Deus, do que usufruir os prazeres transitórios de errar o alvo, de não estar no propósito. Segue adiante. Porque considerou por opróbrio o sofrimento de Cristo por maior riqueza. Ele falou assim, vale a pena mais sofrer com Cristo do que os tesouros, as facilidades do Egito, porque ele contemplava um galardão. Ou seja, terceira verdade sobre o chamado é que Moisés sabia que ele era chamado. Tá? Ele sabia ao ponto de que teve uma hora que ele teve que tomar uma decisão. E aqui, essa manhã é uma manhã de decisão. Eu vou repetir isso. Tá? Chegou uma hora que Moisés teve que tomar uma decisão. Moisés teve que dizer assim, o que eu quero fazer? Sabe, eu vou desfrutar de tudo que está aqui à minha volta, ou eu vou cumprir o propósito da minha existência? A Bíblia diz que Moisés, ele preferiu viver esse sofrimento que viesse pela frente por causa do chamado, do que desfrutar de riquezas que tivessem ele fora do propósito. A quarta verdade, não era só que Deus sabia, a mãe de Moisés sabia, Moisés sabia, mas a quarta verdade é que o mundo espiritual também sabia do seu chamado. Tanto o céu quanto o inferno sabia do chamado de Moisés. Olha o que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 26. Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo... Não, desculpa, esse já lemos. Êxodo 1, versículo 15. Êxodo 1, versículo 15. Êxodo 1, versículo 15 e 16. Falou o rei do Egito às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo, quando ajudardes no parto das hebreias e virdes sobre os assentos, se for filho, homem, mata-o, mas se for menina, viva. O que acontece? Deus fez Moisés nascer para cumprir um propósito. E aí, o diabo no mundo espiritual instigou a Faraó, dizendo assim, vamos matar antes que o propósito possa cumprir. Quando o Faraó é levantado para poder mandar matar as crianças, é porque ele queria que o propósito pelo qual Moisés nasceu não se cumprisse. Você seguramente deve estar lembrando que aconteceu a mesma coisa com a vida de Jesus. Jesus nasceu por causa de um propósito.
E você lembra quando o rei Herodes soube do propósito, o rei Herodes mandou matar todos os meninos. Porque ele queria que o propósito morresse. Então, eu tenho uma notícia para te dar. O mundo espiritual conhece o teu propósito, o céu e o inferno. E o mundo espiritual ele faz de tudo, para não deixar você cumprir o teu chamado. Quinta verdade sobre o chamado. Nem todo mundo vai reconhecer o seu chamado. Uau! Nem todo mundo vai reconhecer o seu chamado. Olha o que está em Atos 7, 25. Atos capítulo 7, 25. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Moisés diz assim, eu sei para que eu nasci. Agora, vocês não entendem e vocês não me querem nesse lugar. 5 verdades sobre a vida de Moisés que se aplica à sua vida. Primeira, você nasceu por causa de um propósito. Você existe por causa de um propósito. Segunda verdade, sabe, a sua mãe sabe. A maioria das mães sabe. Até mesmo aquelas mães que não têm uma experiência com Cristo, ela esse menino é especial, já viu isso? Esse menino é especial, tem algo diferente nele. Até gente que não é crente, esse menino é especial. Você sabe que você tem um chamado. O mundo espiritual sabe que você tem um chamado. Mas não se iluda, nem todo mundo vai entender o seu chamado. Guardou essas 5 verdades? Diga assim, esse sou eu. Esse sou eu. Dito isso, vamos chegar aqui à segunda lição. A primeira lição falamos sobre o chamado. A segunda lição, nós vamos falar sobre os problemas que levaram Moisés a se desviar do seu chamado. Problema extremamente comum, eu quero falar só sobre 2 problemas que estão no texto, na vida de Moisés, e que são totalmente aplicáveis à sua vida. Problema número 1. Moisés quis cumprir o seu chamado do seu jeito. Aleluia! Glória a Deus! Vá comigo! Até Atos capítulo 7, versículo 23 e 24. Atos capítulo 7, 23 e 24. Ora, quando ele completou 40 anos, veio-lhe ao coração, eu acho que, eu tenho a impressão que, veio-lhe ao coração visitar os seus irmãos, filhos de Israel. Vendo um deles sofrer injustamente, defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. O grande, talvez o maior problema é que, ciente do chamado, a gente quer fazer o chamado na nossa hora e do nosso jeito. Presta atenção. Totalmente errado. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 8 que para todo propósito, para você cumprir o teu chamado, existe um tempo e existe um modo. E quando você erra, ou o tempo ou o modo, você compromete o propósito. Repita comigo, para todo propósito, existe um tempo e existe um modo. Ou seja, o teu chamado tem a hora certa e a forma certa para que ele possa se cumprir. E um dos maiores problemas que eu conheço na maioria das pessoas é que elas querem fazer o chamado por aquilo que ela acha que Deus chamou elas para fazer. Do jeito que elas querem. E na hora que elas querem, deu ruim. Eu vou repetir. Não adianta você, o mundo, a mãe, o pai, saber do seu chamado, se você dá uma de Moisés. O que eu quero interpretar para você? Moisés estava lá no palácio, aqui eu quero usar a minha figura de linguagem, né, alegórica, quero usar aqui a minha imaginação santificada.
Moisés foi criado no palácio, nós vamos ver isso aqui. Deus o tornou poderoso, tinha tudo, riquezas no Egito. Um dia ele para na janela do palácio, olha lá para a terra de Gósen, onde estão seus irmãos, sendo oprimido, sendo escravizado. Moisés aqui, frutas, cestas, serviços, sabe? Ele ia ser o novo faraó. Está preparado para isso, estudou nas melhores universidades, dinheiro não faltava, ouro não faltava, riqueza não faltava, estudo não faltava, melhores faculdades, melhores ensinos. Aí Moisés está lá e fala assim, está tudo bem aqui, mas aqui não é o meu lugar. Ou seja, o propósito dentro dele estava muito claro. Por isso que diz que ele preferiu, sabe, sofrer com Cristo do que viver tudo isso. Aí ele decide, falou assim, tive uma ideia. Querido, boas ideias tem um lugar que está lotado. Meu pai dizia assim, o inferno está cheio de gente com boas ideias. Sabe, eu tive uma ideia. Sabe, eu intentei, eu vi, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma voltinha lá onde estão os meus irmãos. Quando ele olha, um egípcio maltratando um hebreu, ele fala assim, cara, eu nasci para isso. Eu sou matador de egípcio. Verdade. A cabeça dele era, eu nasci para libertar o povo da opressão. Estava provado. Já existia uma profecia em Gênesis 15. A Bíblia diz que ele sabia disso. Sabendo disso, ele foi lá, pegou a espada dele e foi cumprir o chamado dele, do jeito dele. E na hora dele. Ouça, se você tem um chamado, mas você não está no tempo de Deus e não está no modo de Deus, você vai ter que cumprir seu chamado com o teu braço. E não com a ajuda de Deus. O maior problema do ministério não é só você saber que você tem um chamado. É você saber a hora e saber a forma de cumprir o chamado. E aqui nós temos dois problemas extremamente comuns. Ou você é precipitado ou você é procrastinador. São os dois P's. Tem gente que quer afobado, precipitação. Eu quero. A Bíblia diz que o homem precipitado peca, errou, foi precipitado, fez antes do tempo, Moisés errou. Mas existe aqueles também que são procrastinadores. Deus está dando sinal, e o cara, não, ainda não, mais um tempinho, agora mais um ano, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, mais 2 anos. Né? Fica empurrando com a barriga. Né? Cuidado, sabe, para não, no afã de cumprir o seu chamado, não cometer esse erro tão comum que Moisés cometeu. O que comprometeu o chamado de Moisés não foi ele não entender o seu chamado, mas foi querer cumprir o seu chamado do jeito dele, da forma dele. Eu me lembro que às vezes Deus dá algumas orientações para a gente, e a gente tem que fazer exatamente do jeito que Deus mandou fazer. Quando eu fui para o Ministério de Tempo Integral em 97, Deus me deu uma palavra. E Deus me deu uma orientação a respeito de um negócio. Eu tinha uma indústria no Rio, eu tinha uma indústria no Espírito Santo, e Deus me mandou vender, principalmente uma máquina muito grande. E Deus me orientou, venda essa máquina aqui, com essa máquina aqui você vai fazer, sabe, um fluxo de caixa, e essa empresa, com esse fluxo de caixa aqui, essa matéria-prima, você vai ter um grande tempo onde você vai ter um recurso para entrar no ministério. Eu passei muitos anos no ministério, sabe, por opção e também por acordo, vivendo dos negócios que a gente tinha, muitos anos. Né? E Deus deu a estratégia toda, e eu consegui vender a máquina, e eu consegui, exatamente o que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. E eu decidi entregar a máquina. Eu saí com a máquina do Rio de Janeiro, desmontamos a máquina, botamos no caminhão que eu tinha, e eu estava dirigindo o caminhão, indo entregar a máquina, do jeito que Deus mandou. No meio do caminho eu tive uma boa ideia. Sério, no meio do caminho eu tive uma boa ideia. Eu estava com o meu gerente do lado assim, falei, cara, estou aqui pensando, dirigindo o carro, por que eu vou dar essa máquina para aquele cara lá? Ele vai ganhar muito dinheiro com essa máquina. Eu tenho um terreno lá, a gente monta essa máquina no terreno e o dinheiro que ele ganha, ganha a gente. E assim, eu vou ter muito mais facilidade, mais uma empresa, eu vou
ter mais facilidade, vai entrar mais dinheiro, vai ter mais tempo no ministério. E aquela ideia foi fantástica, eu fiz os cálculos, eu já calculei tudo. Cheguei lá e falei para o rapaz, você me perdoa, eu não vou te vender a máquina não, o cara, está tudo certo, fica a máquina. Eu gastei na ocasião $70 mil para montar aquela empresa lá. Em 2 anos, eu tinha perdido $120 mil e ainda perdi a máquina. Porque boas ideias são terríveis. Cuidado, porque quando Deus se manda fazer algo, faça do jeito dele, na hora dele e da forma dele. Problema número 1, dos 2 problemas centrais que a maioria das pessoas vive, é querer cumprir o seu chamado na sua hora e do seu jeito. Problema número 2, na vida de Moisés. Ele fugiu do seu chamado por causa das críticas e da rejeição. Aqui é bom. Eu gosto disso aqui. Eu vou repetir. Moisés fugiu do seu chamado por causa das críticas e das rejeições. Ninguém viveu isso aqui, né? Só Moisés. Ninguém. Fala a verdade. Moisés ficou longe do seu chamado por causa das críticas. Olha o que diz lá em Atos 7. A partir do verso 25. Atos 7, a partir do verso 25. Diz assim. Atos 7, 25. Até o versículo 29. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio deles. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, presta atenção, no dia seguinte, aproximou-se uns que brigavam e procurou reduzi-los à paz, dizendo: homem, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia ao próximo, o repeliu dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Versículo seguinte. Acaso queres matar-me, como fizeste ontem com os egípcios? Agora presta atenção, lê comigo. A estas palavras, de novo, a estas palavras, Moisés fugiu. A esta palavra Moisés fugiu. Tornou-se peregrino na terra de Midian, onde nasceram 2 filhos. Segundo erro muito comum que leva as pessoas a se desviarem do chamado. Fogem por causa das críticas. Fogem por causa da rejeição. Fogem por causa da decepção. A Bíblia diz que Moisés foi tentar livrar do seu jeito. Aí virou um cara e falou assim: quem você pensa que você é? Quem te mandou? Acaso você está se fazendo juiz, autoridade sobre nós? Fique sabendo uma coisa. Eu vi o que você fez ontem. E eu vou te entregar para Faraó. A Bíblia diz que a estas palavras, a esta rejeição, a esta crítica, Moisés fugiu. Se por um lado nós falamos sobre as 5 verdades da vida de Moisés, e agora falamos sobre os 2 problemas que levaram Moisés a perder o chamado, a se distanciar do chamado, agora nós vamos falar sobre as 6 atitudes que levaram à restituição do chamado. Você conseguiu se identificar até aqui? Posso ouvir um amém? Faz assim com a mãozinha assim, deixa eu ver. 98, 99 a 100%. Né? Se por um lado você está envolvido e você consegue se enxergar dentro disso, seu chamado, e algumas coisas, entre outras, né? Eu quis só pegar a fidelidade do texto. Vamos falar agora sobre as 6 atitudes que levaram Moisés a ser restituído do chamado. E eu quero que você preste atenção, porque são as 6 atitudes que levam você a ser restituído daquilo que Deus fez você nascer para você ser. Atitude número 1, primeira atitude. Não deixou o êxito apagar o seu chamado. Uau, presta atenção. Moisés não deixou o êxito apagar o seu chamado. Atos 7, versículo 22, Atos 7, 22, vai dizer assim: assim Moisés, presta atenção, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios
E ele era o quê? Poderoso em palavras e obras. Resumo da história, o cara era o tal. O cara era intelectualizado, o cara estava bem formado, o cara estava excelente, estava muito bem posicionado, ele era inteligente, ele tinha toda a ciência, ele foi educado pelos egípcios, ele era poderoso em palavras e obras. Sabe? Ele tomou êxito na sua vida, ele ganhou um espaço na sua vida, ele tinha reconhecimento. Nos dias de hoje ele poderia ter alguns pós-doutorados da vida. Ele foi muito bem dentro da universidade, ele era reconhecido, todo mundo sabia que ele era poderoso. Mas o que ele alcançou na sua vida pessoal, sabe, não foi impedimento para que ele pudesse cumprir o seu chamado ministerial. Diga amém. Cuidado, porque o êxito é um perigo. Ele não permitiu que o êxito... Agora, olha o texto lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 24 e 25. Já lemos sobre isso. Hebreus 11, 24 e 25, ele vai dizer que Moisés preferiu sofrer com Cristo do que viver a riqueza que ele tinha no Egito. Ele não deixou o êxito do sucesso financeiro impedir o seu chamado. Primeira atitude de Moisés, o chamado independia do quanto ele era exitoso no lugar onde ele estava, do quanto era prazeroso o lugar onde ele estava. Presta atenção, você quer ser restituído no chamado, você quer entrar no teu chamado, aprenda algo com Moisés. Sabe, pessoas que dão certo são alvos número 1 de Deus. Quanto melhor você estiver posicionado no mercado, quanto melhor você estiver posicionado na vida, sabe, Deus não trabalha com fracassado, Deus trabalha com exitoso. Porque na cabeça de Deus se deu certo lá, servindo a Faraó, imagina servindo a mim. Eu fico imaginando aquele cara que é o bambambam da produção musical. Aí ele tem um chamado, volta para dentro da igreja. Se lá fora ele é exitoso, aqui dentro ele arrebenta. Você está entendendo? O guitarrista, o palestrante, o cientista. Deixa eu falar para você. Sabe, não permita que o êxito da vida te distancie do propósito da vida. Isso é a plataforma da restituição. Segunda atitude, não deixou o tempo apagar o seu chamado. Meu Deus, eu gosto disso. Ele não deixou o tempo apagar o seu chamado. A Bíblia diz que a herança, quando adquirida às pressas, ela é maldição, mas também diz que, sabe, a expectativa, quando demora muito para chegar, adoece o coração. Quando a esperança demora demais, o coração fica adoecido. Você vai ver no texto, não vou ler para a gente ganhar tempo, senão a gente não vai terminar isso aqui tão cedo. Tanto em Atos capítulo 7, versículo 30, quanto em Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele se distanciou e ele passou 40 anos fora do seu chamado. Ele passou 40 anos, decorrido 40 anos, apareceram no deserto. Ele não permitiu que o tempo apagasse o fogo do seu chamado. Eu tenho uma palavra para te dizer, não importa quanto tempo você está distante dele, existe um fogo aí dentro, e Deus está querendo reaquecer esse fogo. Aleluia. Não importa quanto tempo passou, que você se distanciou daquilo que foi o teu maior prazer. Eu quero dizer algo para você nesta manhã, em o nome de Jesus, Deus vai te apresentar a uma sarça. Deus vai te apresentar a uma sarça. E a sarça vai fazer queimar dentro de você aquilo que nunca apagou. Eu vou repetir. O encontro de Moisés com a sarça, ela só ativou o fogo que estava meia boca. Porque ele tinha um chamado, ele cumpria o chamado, ele entendia
queria o chamado, os problemas levaram ele a se distanciar do chamado, ele fugiu do chamado por causa da rejeição, ele fugiu do chamado por causa das suas atitudes que foram comprometidas, e agora o que foi que ele fez? Ele passa 40 anos, 40 anos, eu gosto muito do texto de Êxodo, quando a Bíblia diz que Moisés apacentava o rebanho do teu sogro, Êxodo 2, versículo 1, ou Êxodo 3, versículo 1 e 2, sabe? E Moisés apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de... Aonde ele chegou? Aonde ele chegou? No monte de Deus, chamado Horebe. Resumo da história. Sabe, Moisés, ele saiu de Midian e aquela saudade do chamado. Aí começou a andar em direção ao lugar onde estava Deus. Diz o pastor Paulo Canuto que esse lugar, o Oriente, né? É o Oriente onde está Jesus, né? E aqui diz que ele foi em direção ao Oriente, ele foi em direção, até que ele chegou no monte de Deus. Presta atenção, o que o cara vai fazer no monte de Deus? Vai procurar Deus. Se encontrar com Deus. Por quê? Porque havia dentro dele uma convicção de chamado. Havia dentro dele uma convicção de chamado. Sabe, quem tem chamado não consegue ficar muito tempo longe dele. E ainda que o tempo passa, uma hora, você vai buscar Horebe. Uma hora você vai buscar o monte de Deus. Uma hora você vai se despertar para o monte de Deus. Então, se a primeira verdade, a gente é que ele não deixou o êxito apagar, a segunda verdade, não deixou o tempo apagar, a terceira atitude dele, a terceira atitude de Moisés, é que ele deu atenção aos sinais de Deus. Quando Deus está te chamando de volta, ele começa a dar sinais. Eu vou repetir. Ele não desprezou os sinais de Deus. Em Êxodo capítulo 3, a Bíblia conta que Moisés se chegou no monte de Deus. E chegou no monte de Deus, Deus deu um sinal. Presta atenção, um sinal. O que é o sinal? Ele estava andando, né? Deixa eu pegar a minha sarça aqui, né? Aqui está uma moitinha, né? Moisés está andando, procurando Deus. Na expectativa de encontrar Deus, porque ele está no monte de Deus, quem vai no monte de Deus quer encontrar Deus. Né? Aí daqui a pouco ele olha assim, ó, a Bíblia diz que ele passou da sarça e ele percebeu que alguma coisa aconteceu aqui. E essa sarça começou a arder. Está escrito lá, no livro do Êxodo. E Moisés disse, eu me virarei, presta atenção, eu me virarei para ver essa estranha, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei esta grande maravilha. Tem uma outra versão que diz, eu me virarei, tá? Eu me virarei para ver essa estranha manifestação. Agora, versículo seguinte, tá? Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 4. Então, vendo o Senhor, guarda isso aqui, vendo o Senhor que Moisés se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, deixa você entender o que eu estou dizendo. Tá? Moisés está procurando Deus, está tentando voltar para o seu chamado. Ele passa por aquela sarça, a sarça arde. Ele diz assim, eu vou dar atenção a esse sinal. Eu vou dar atenção a essa proposta de Deus. E ele vira para ver. E a Bíblia diz, quando Deus percebeu que ele se voltou para ver, quando ele percebeu que Moisés deu atenção àquele momento, aí Deus falou com ele, eu tenho uma palavra para te dizer, essa manhã, esse lugar é Horebe. Não sei se você está assistindo essa mensagem pela manhã, mas eu quero dizer para você, aonde você está no dia de hoje, Deus está estabelecendo um Horebe. E nesse lugar, Deus dá uma sinalizada para você. Essa mensagem que nós estamos pregando hoje, é uma sarça ardendo. É uma sarça ardendo. É uma sarça para poder incendiar o fogo que está dentro de você. Agora tem duas coisas que você pode fazer. Diante dessa mensagem, você pode voltar-se para dar atenção e Deus vai falar contigo. Ou você ignora aquilo que Deus está fazendo. Meu Deus, agora ficou sério. Agora ficou sério. Até aqui estava romântico.
Se até aqui você se identificou, agora presta atenção, qual é a consequência disso? Você está diante de um momento onde Deus quer falar com você. Onde Deus está acendendo uma sarça para falar com você. Você tem duas atitudes. Ou você finge que você não viu e continua a sua vida e despreza a restituição. Ou você se vira para ver e Deus fala com você. A terceira atitude de Moisés é que ele deu atenção aos sinais de Deus. A quarta atitude é que ele foi transparente com Deus com relação aos seus questionamentos. Eu gosto disso aqui. Ele deu atenção para Deus, mas ele tinha um monte de questão. Deus falou com ele assim: Moisés, foi eu que te escolhi, eu estou te mandando para lá, sabe? Foi eu que te enviei, foi eu que te escolhi. Só que Moisés tinha vários questionamentos. Em vez dele tentar abafar os seus questionamentos, ele decidiu apresentar para Deus todos os questionamentos, Alexandre, todos os questionamentos. Olha atenção, olha que coisa interessante eu anotei aqui. Tá? Ele foi transparente mostrando seu receio de Faraó. Ele diz assim, lá em Êxodo capítulo 3, quando eu for a Faraó, ele não vai me dar atenção. Quando eu for a Faraó, ele não vai me dar atenção. Moisés tinha uma pergunta. Tá bom, eu vou cumprir meu chamado. Mas quando eu chegar diante da autoridade, vou chegar diante do meu pastor. Ele não vai nem ligar para você. Vou, pastor, eu estou aqui. E o pastor, tá mesmo? Onde você está? Mas deixa o questionamento. Será que a autoridade vai reconhecer que Deus me chamou? Mas acho o segundo questionamento. Mas acho o receio de não ser reconhecido pelos seus irmãos. Ele fala assim, eu tenho outro receio, Deus. Além de não ter o reconhecimento da autoridade, quando eu for falar com aqueles caras que não me reconheceram lá atrás, por que eles vão reconhecer agora? Ninguém passou por isso. Eu já tentei uma vez e deu errado. Por que eu vou voltar para falar com eles? O senhor está mandando eu ir lá para falar com aquele mesmo povo que me mandou embora? O senhor acha que aquele povo que não me aceitou daquela vez vai me aceitar agora? Esse é o questionamento dele. Ele chega diante de Deus e fala, Deus, tem uma coisa. Quando eu for falar com aqueles caras lá, você acha que eles vão me aceitar? E o que eu amo em Deus, sabe, é que Deus, ele tem o seu método de responder. A restrição tira de nós o receio de não ser reconhecido pelas pessoas, pelos irmãos, novamente. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Por que aqueles irmãos rejeitaram Moisés? Por quê? Porque ele quis fazer o trabalho de Deus do jeito dele. Então aqueles irmãos não rejeitaram o chamado dele, rejeitaram a atitude dele. Ai, meu Deus do céu, presta atenção. Você vai entender por que é que você foi rejeitado. A rejeição não foi o teu chamado. A rejeição foi a forma errada de entrar no chamado. Aí ele chega, Deus, eu vou me rejeitar. Deus falou, rapaz. Aí Deus dá a resposta, não tem tempo de ler. Deus dá a resposta lá em Êxodo 3, diz assim, se você for até eles, diga assim, Jeová me mandou. Jeová me mandou aqui. Mas e se eles não crerem? Deus falou, deixa comigo. Porque agora você está indo do meu jeito, da minha hora, e sou eu responsável em convencê-lo. Quando você está no tempo de Deus, na hora de Deus, é Deus que convence a autoridade, é Deus que convence os irmãos. Agora você começou a entender que o processo da restituição ministerial vai ter que passar por Deus. E muitas vezes a nossa rejeição no ministério nada mais é fruto do que a nossa imprudência, impulsividade e o nosso jeito de fazer. Agora, quando você faz do jeito de Deus, é Deus quem vai convencer a autoridade, é Deus quem vai convencer os irmãos. Mas Moisés também tinha um outro questionamento. Moisés chega para Deus e falou assim, Deus, eu preciso dizer para o Senhor que eu não sou capaz, eu tenho muita limitação. Esse capítulo 4, ele vai dizer assim, Senhor, como é que eu vou falar com essa turma se eu perdi a fluência, se eu me tornei gago, se eu me tornei pesado de boca? Deus, eu perdi, acabou, eu não me acho capaz de fazer o que o Senhor mandou.
Primeiro questionamento dele, as autoridades vão me receber? Deus falou, deixa comigo. Segundo questionamento dele, os irmãos vão me receber? Deus falou, deixa comigo. Terceiro questionamento, Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Deus falou assim, deixa comigo. Sou eu que boto palavra na tua boca. Fica tranquilo. Na hora certa, Deus coloca a palavra na sua boca. E aquilo que você acha que não pode fazer, Deus vai fazer através de você. A Bíblia diz, abre a tua boca e eu a encherei. Essa é a verdade. Quarta atitude, ele foi transparente, reconhecendo que ele não podia cumprir o seu chamado sozinho. O ministério de adoração pode começar a subir. Ele foi transparente, reconhecendo que ele não podia fazer o seu chamado sozinho. Êxodo capítulo 4, a partir do verso 13. Ele faz uma afirmação dizendo assim, Senhor, manda alguém comigo. Olha lá. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia, presta atenção, guarda, só esse texto, não sai desse texto não. Envia aqueles que hás de enviar, menos a mim. Diz assim, Senhor, levanta alguém, levanta outra pessoa, eu não. Aí segue adiante, vai lá, versículo 14. Então acendeu-se a ira do Senhor e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo alegrará o seu coração. Mas ela falou assim, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, manda outro. Deus falou assim, não vou mandar outro não. Eu vou mandar outro, mas não para fazer o que você tem que fazer. Eu vou mandar outro para te ajudar a fazer o que você tem que fazer. Aleluia! Ai, Jesus, vontade de dar uma reteteca, uma rebolada, uma sapateada. Mas Deus falou assim, eu não consigo, eu não posso. Manda outro no meu lugar. Aí Deus fica bravo e fala assim, não vou mandar outro lugar não, rapaz. Eu vou mandar alguém para te ajudar a fazer o que você tem que fazer. Sabe, as tuas limitações, as minhas limitações, não são limitações para Deus. Você está entendendo Deus falando nessa manhã? Você está entendendo Deus falando com você nessa mensagem? Ah, Senhor, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Manda outro. Deus falou, não. Você não precisa de outro para fazer o que você está fazendo. Você só precisa de alguém do seu lado. Você só precisa de alguém do seu lado para te ajudar a fazer o que você tem que fazer. A quinta atitude. Deus não só coloca alguém, mas Deus te empodera. A quinta atitude é que Moisés recebeu autoridade espiritual através do sobrenatural para cumprir o seu chamado. Presta atenção. Moisés tentou de maneira natural cumprir o chamado. Deu ruim. Pegou a sua espada, a sua força, deu ruim. Agora Deus manda ele de volta. Sabe o que Deus fala? Larga comigo, rapaz. Larga comigo, para com esse trem aí. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu vou colocar o sobrenatural sobre a sua vida. E a Bíblia diz que em Êxodo capítulo 4, que Moisés tinha uma vara. Moisés tinha uma vara. Um cajado. E Deus falou, Moisés, você tentou resolver as coisas com uma espada. Lá atrás, o teu jeito era uma espada. Porque você acha que se vence guerra com espada? De forma natural. Mas o teu chamado não é cumprido de forma natural. O teu chamado é cumprido de forma sobrenatural. Paulo diz, não vem vocês com palavras de conhecimento humano, mas eu venho a vocês com palavra do poder do Espírito. Aí Deus diz assim, está vendo isso aqui? Ó? Isso aqui pode ser natural, mas se tornará sobrenatural. Moisés, ele recebeu não só amizade, não só ajuda, mas Moisés recebeu o sobrenatural de Deus, para que ele pudesse cumprir. Você sabe, com essa vara Moisés fez 10 grandes milagres, todos eles incapazes de ser feito. Cuidado para não querer cumprir o seu chamado com espada humana, mas com o cajado do sobrenatural. Sexta e última atitude. Ele teve que passar por um processo de cura dos traumas.
para ser restituído. Moisés teve que passar por um processo de cura dos seus traumas para ser restituído. Êxodo capítulo 4, versículo 6. Deus fala assim para ele, projeta para mim Êxodo 4, 6 a 8. Disse mais o Senhor: mete a mão no peito. E ele o fez. E tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda mais o Senhor: torna a meter a mão no peito. E ele meteu a mão no peito novamente. E quando tirou, eis que se havia tornado como o restante da carne. E Deus disse: se eles não crerem e nem atentarem para as evidências do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. O que Deus está falando? Presta atenção. Moisés falou: Senhor, eu não sou capaz. Deus falou assim: eu vou te dar o sobrenatural. Eu vou pegar essa vara e eu vou te dar um sinal. Com essa vara você vai fazer o mar virar sangue. Com essa vara você vai chamar Rã e a Rã vai embora. Vai chamar Sarai, a Sarai vai embora. Com essa vara você vai fazer milagre. O sobrenatural está sobre a sua vida. E esse sinal aqui, o sobrenatural, ele vai credibilizar que eu estou com você. As pessoas vão acreditar. Quando verem o sobrenatural através dessa vara, elas vão acreditar. Mas, se contudo eles não crerem no primeiro sinal, é o que eu faço através de você. O sobrenatural é o que Deus faz através de nós. Se eles não crerem naquilo que eu faço através de você, ele fala assim: pega a mão, faz assim com a tua mão. Eu quero que você fique em pé. Ele pega a mão e diz assim: olha a tua mão. Ele diz assim: pega essa mão e põe ela no peito. Põe aqui no coração aqui. Põe no coração. Aí Deus fala assim: tira a mão. Aí ele tira a mão e ele diz assim: leprosa. Sabe? Contaminada. Moisés falou assim: o Senhor está leproso. Deus está dizendo assim: está o teu coração. Ferido. Leproso. Contaminado. Uma das características da lepra é isolamento. Moisés estava 40 anos fugindo, isolado, 40 anos fugindo. Deus falou: você está leproso, Moisés. Você está leproso, Moisés. Olha o que está acontecendo com você. Você se isolou. Você está leproso, Moisés. Você está doente. Aí Deus fala assim: agora pega essa mão de novo, põe no coração. A Bíblia diz que ele tira a mão e diz assim: pronto, eu te curei. Eu te curei. Eu te curei. Eu te curei. Ouça. Ele está dizendo assim: se as pessoas não crerem através do sobrenatural que eu vou fazer através de você, as pessoas vão crerem o que eu vou fazer em você. Presta atenção. Se as pessoas não crerem no primeiro sinal, nos milagres, nas pregações, daquilo que eu vou fazer através de você, quando elas verem o que eu fiz em você, quando elas virem que eu te curei, que agora você é um líder curado, agora você está autorizado, e eles vão crer. E eles vão crer. 6 atitudes que levam à restituição. Moisés tem a sua vida restituída através de 6 coisas. A primeira atitude: não deixou o êxito apagar o seu chamado. A segunda: não deixou o tempo apagar o seu chamado. A terceira: deu atenção quando Deus chamou. A quarta: foi transparente com os seus questionamentos. Questionou se a autoridade receberia, questionou se seus irmãos entenderiam, questionou sobre suas limitações, questionou que ele não podia cumprir o chamado sozinho. Deus respondeu a todas elas. A quinta atitude: Moisés já teve uma autoridade espiritual para fugir do sobrenatural. E a sexta: Moisés foi curado. Deus não usa homem doente. E nessa manhã Deus vai te restituir em nome de Jesus. Essa é a manhã de restituição de chamado. Essa é a manhã de restituição de chamado. Aleluia.
Senhor! Sim, Senhor! Eis-me aqui, prostrado outra vez, tudo entregar, tudo entregar. Há uma sarça ardendo, você está em Horebe, não importa onde você esteja. Levas-me pra perto de ti, Senhor. Aleluia! Eu anseio por ti, Senhor. Sim, Senhor, nós nos rendemos. Eu me É manhã, é dia de se render. Você está em Horebe, você está em Horebe. deixes-me, Há um chamado sobre a sua vida. enches-me da graça e do teu amor, sacias meu ser, sacias meu ser, abraças-me, abraças-me e ouves o meu clamor, falas pra mim, falas pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu comecei essa mensagem dizendo que nós teríamos lições práticas através da vida de Moisés sobre restituição. E eu sei que muitas pessoas conseguiram se ver dentro disso. Obrigado, Deus, pelas verdades que norteiam o nosso chamado. Obrigado, Deus, porque em meio aos problemas que nos levam a distanciar do chamado, o Senhor está conosco. O Senhor nunca nos esqueceu, o nosso chamado nunca foi apagado. Meu Deus, que neste dia, essas atitudes de Moisés possam ser passos práticos da nossa vida, para retomar a nossa vida no ministério, para retornar a nossa vida do chamado. Cura-nos, ó Deus. É o Senhor que vai à frente. É o Senhor quem vai à frente. Nós temos tantos questionamentos, mas todos eles o Senhor diz: deixa comigo, eu cuidarei. Tira todo questionamento, toda preocupação do coração dos meus irmãos. Porque no tempo de Deus todas as coisas funcionam por causa disso. Libera o coração das autoridades, convence o coração dos irmãos, empodera-nos através do sobrenatural e cura o nosso coração, em o nome de Jesus, amém. Levanta a mão e diga assim: obrigado, Senhor, pelo meu chamado. Aleluia, glória a Deus. Paulo tem um versículo muito forte em Atos capítulo 20, versículo 24. E eu termino com esse versículo. Paulo diz assim: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Deixa eu simplificar esse texto. Paulo está dizendo assim: não vale a pena viver se não for para cumprir o chamado.
Paulo diz assim: a minha vida não é preciosa, a não ser que eu com alegria cumpra o chamado para o qual eu vivi. Que hoje, de uma maneira especial, você se veja dentro disso e que você diga como Paulo: só vale a pena viver para viver o chamado. Ainda que eu tenha que abrir mão das riquezas do Egito, por causa do chamado, vale a pena. Aleluia. E talvez a maior de todas as lições, o que levava Moisés a não desistir, é que ele não perdia o foco de que havia uma recompensa. Não importa o que acontecesse, havia uma recompensa. Não importa o quanto fosse difícil, havia uma recompensa.